Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos refletindo, falando sobre oração, todas as orações da Bíblia, um livro do Herbert Lockyer, dele também nós temos todas as parábolas da Bíblia. Esse autor é um livro que você encontra fácil, é baratinho, tem em PDF disponível, já traduzido, ou é de fácil tradução para a língua portuguesa. Dele nós temos todas as parábolas da Bíblia e temos também todas as orações da Bíblia. Ele produziu uma série de livros, todos nessa linha, todas as parábolas, todas as profecias, todos os milagres, todas as orações. E nós estamos usando alguns livros dele para expormos, para apresentarmos aqui o material referente à oração. Oração, a linguagem da aflição. Esse é o tema que o autor dá para a oração não registrada no livro de Gênesis, no capítulo 16. Vamos à leitura. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto a caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor também prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não será contada. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto o Senhor te socorreu em teu sofrimento. Graças a Deus pela sua palavra. A Bíblia registra aqui a história de Abraão, é o relato de Abraão e Sara, esposa de Abraão, mas há alguns personagens secundários. Secundários em relação a Abraão, secundários em relação a Sara, mas diretamente relacionados a ele. Está aqui Agar. Agar era uma mulher egípcia e ela também era uma escrava, tá? Serva de Sarai, ela era escrava no sentido de escravidão mesmo, ela pertencia a Sarai, exclusivamente a Sarai. Abraão não tinha nenhuma autoridade sobre essa escrava pessoal da esposa dele. Num determinado momento de suas vidas, Abraão aqui estava com volta de 86 anos de idade, quando ele teve o filho Ismael com Sarai. Num determinado momento da jornada, da caminhada, da vida, Sara achou que ela não fazia parte do plano de Deus para Abraão. Sara achou que a promessa de Deus era exclusivamente para Abraão e não para ela. Ele teria um filho grandemente exaltado, e Deus, através desse filho, cumpriria a sua promessa. E ela acreditou que era algo relacionado a Abraão e Deus, algo entre Deus e Abraão. Ela, como esposa, não fazia necessariamente parte disso. E vendo a idade já avançada, ela primeiramente entendeu que com ela, certamente, Abraão não poderia ter um filho. Naquele tempo era possível, no caso da mulher não ser capaz de gerar filhos, né? Quando a mulher tinha algum problema, alguma impossibilidade, quando a mulher era estéril, o homem podia contrair um novo casamento, ele poderia acrescentar uma esposa ao casamento. A poligamia era ainda bastante praticada, mas havia necessidade de consenso entre o casal. Abraão nunca pediu para ter outra esposa. Nunca. Não partiu de Abraão a ideia de ter outra esposa para ter mais filhos. Foi Sarai quem se dispôs. Ela, acreditando que não seria a mãe da promessa, chamou o marido e falou: eu tenho uma escrava pessoal, e eu a dou para você como esposa, ou seja, através da escrava eu serei mãe. É um contrato meio complicado, porque Sarai passava a ser também esposa de Abraão ali, mas não era livre, permanecia escrava
de Sara. E os filhos de Sarai, Sara podia adotá-los como seus, tá? Uma adoção direta, uma adoção direta. Abraão silenciou, não se opôs, recebeu a escrava como esposa e ela engravidou. Quando essa mulher, que toda a vida foi escrava, se viu na condição de ser a mãe do filho de Abraão, ela se empolgou, né? Ela se elevou, ela acreditou que seria ela a esposa, né? Que através dela Deus estava cumprindo o que havia prometido para Abraão. Foi uma complicação que o próprio casal criou para si, tanto Sara quanto Abraão. Sara, ao perceber que a escrava a estava desprezando, ela passou a humilhar e chamou a Abraão e, para variar, culpou Abraão. A ideia foi dela, mas ela estava culpando o marido. Diante da reclamação da esposa, Abraão ficou quieto e disse: ela é sua, você faça com ela o que você bem entender. Então Sara começou a humilhar, provavelmente ofender ou até mesmo agredir, a maltratar, a destratar a escrava dela, a tal ponto dela se ver na obrigação de fugir. Fugir para onde? Fugir para onde? Ela era egípcia, ela tentou voltar, ela pensou em voltar provavelmente para o Egito, tomando a direção aqui, a Bíblia fala a direção do deserto. A Bíblia não registra a oração de Agar. A Bíblia não registra. A Bíblia registra a situação dela, a aflição que ela estava vivendo, a angústia que ela estava vivendo. Não seria a última, mas um momento de terrível aflição. Sem dinheiro, sem abrigo, sem ajuda, sem esperança, sem ter para onde ir ou para onde voltar. Ela se viu numa situação desesperadora, que acontece na vida de muitas pessoas. Mas a Bíblia declara que o anjo do Senhor, esse personagem magnífico, extraordinário, uma referência ao próprio Deus Todo-Poderoso, uma apresentação vívida, uma apresentação, uma revelação pessoal da forma de um anjo que ocorria no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto e confrontou Agar. E ela contou toda a verdade, que estava fugindo. Então Deus ouviu a aflição de Agar. Deus ouviu o clamor de Agar. Deus ouviu o pranto, o grito. Mais do que a linguagem, o estado da alma, o estado do espírito é audível para Deus. Para nós é perceptível, mas para Deus é audível. Deus conhece a sua criação. Deus conhece aqueles que a Ele pertencem. Agar está sendo socorrida por Deus. Agar está sendo abençoada por Deus. Ela, sendo mãe de um dos filhos de Abraão, recebe de Deus a bênção e a proteção. A garantia de que aquele filho nasceria, o nome que seria dado a aquela criança e que Deus abençoaria com as mesmas bênçãos prometidas a Abraão, excetuando o descendente, excetuando o filho da promessa. Mas as bênçãos de prosperidade, as bênçãos que diz respeito de um indivíduo, de uma família, formar uma nação, uma grande nação, ou vários povos, várias nações, é estendida a Ismael através de Agar. A promessa de Deus para Ismael foi dada através de Agar por um anjo, pelo anjo do Senhor, pelo anjo de Deus. Diante da palavra, diante da revelação, ela retorna para Sara, ela se humilha,
ela se humilha diante de Sara e ela é recebida de novo na condição de escrava, que ela sempre foi, de, de Sara. Algumas pessoas mudam as palavras, né? Eles foram mudando as palavras, porque a escravidão não é uma coisa bem vista nos dias atuais, mas o fato que ela existiu durante grande parte da história da humanidade e até hoje não acabou totalmente. O que mais nos espanta é que pessoas têm se colocado debaixo dessa condição voluntariamente até, mas aí já é um outro tema. Quando Sara teve o filho, e mesmo antes de ter um filho, refletindo sobre a maneira como ela havia sido socorrida, ela referiu-se a Deus quando falava, quando relatava o ocorrido, ela deu um nome para Deus, né? Um dos nomes que a Bíblia registra, pelos quais Deus era também conhecido, é o Deus que me vê. O Deus que vê a minha aflição, o Deus que me conhece, e muito mais. Ela pensou e ela entendeu, eu vi aquele que me vê. Uma revelação de Deus, uma teofania, tem esse nome aí bonito e elegante, uma teofania, uma revelação visível e pessoal de Deus para indivíduos específicos. No Antigo Testamento, principalmente aqui, nós temos no Antigo Testamento alguns registros deste fato, alguns registros de acontecimento nessa natureza. E ela, maravilhada que ficou, ela se perguntava, né, ela se questionava, teria eu visto aquele que me vê? Aquele que me vê na minha aflição? Aquele que vê, aquele que ouve as minhas lágrimas? A minha dor, a minha angústia. Esse texto é usado pelo autor com o título de oração, a linguagem da aflição, para que nós compreendamos e tenhamos em mente que não é pelo muito falar, tá? Nunca foi pelo muito falar. Mas um diz que deve orar tanto, outro diz que ora não sei quanto, e outro fala isso e outro fala aquilo. A oração é também um exercício. Aqueles que foram chamados para a vida de oração, eles não têm outro caminho que não seja a vida de oração. É possível a pessoa orar minutos, a pessoa orar durante horas e horas seguidas, tá? Se foi chamado por Deus para isso, se recebeu de Deus esse ministério, essa responsabilidade, se recebeu de Deus essa graça, que se dedique a essa graça. A oração, ela tem muitas faces. A oração, ela não é uma única prática, um único ato ou apresentada de um único propósito. A oração é uma disciplina, é um exercício, a oração é um privilégio. A oração é um privilégio que o cristão tem, que o religioso tem, que a pessoa que busca conhecer a Deus e agradar a Deus tem. A oração, ela não é uma negociação. A oração é o ato de apresentar-se diante daquele que é o doador das nossas vidas. A oração é o ato de apresentar-se diante daquele que é o garantidor da nossa existência. A oração é o ato de apresentarmos-nos diante daquele que nos vê, que nos socorre. E não só vê a nossa face, e não só ouve as nossas orações. Deus também ouve as nossas lágrimas. Deus também ouve a nossa dor. Deus também ouve a nossa aflição. A oração é a linguagem da aflição. A aflição não se expressa necessariamente em palavras. No Novo Testamento foi usada a expressão com gemidos inexprimíveis, né? Algo que não encontra expressão em palavras, muito do nosso ser e muito da nossa alma. A oração, ela pode ser silenciosa, mas a garantia de que seremos ouvidos por Deus, de que somos ouvidos por Deus, está muito além do vocabulário da oração.
tem muito a ver em estar despido, desnudo, em apresentar-se na sua alma, no seu espírito, no seu ser, na sua inteireza, na sua integridade diante de Deus. Com palavras facilita muito para nós, mas na ausência de palavras somos também perfeitamente compreendidos pelo Deus Todo-Poderoso. Foi assim com Agar, uma das personagens da Bíblia aqui que mais humilhadas foram, né? Mulher já era humilhada. Escrava, uma humilhação maior ainda, né? Uma escrava entregue para ser mãe no lugar da sua senhora, logo em seguida rejeitada, logo em seguida abandonada, em nenhum momento protegida, porque a lei, o costume daquela época não permitiria que Abraão se desfizesse dessa mulher grávida de um filho dele. Tá? Ele não poderia nunca fazer isso. Mas como ele deu ouvidos à mulher no início, ele acabou dando ouvidos à esposa também durante esse momento complicado e conturbado da vida dele. Se você acha que a sua vida é difícil, se você acha que às vezes se encontra em situações complicadas, olha bem para a vida dessa mulher aqui. Muitos comentaristas usam apenas para tentar explicar ou apresentar a origem de ódios, de rixas, de desavenças entre meio-irmãos. O texto está apresentando outra coisa. Em meio a erros, em meio a equívocos, em meio a interpretações equivocadas do que Deus havia prometido, uma vida está sendo gerada, e Deus recebe essa vida. Deus protege essa vida através da mãe e faz promessas também. O relato, a narrativa da Bíblia é a narrativa da fé. A narrativa da fé não é só a narrativa dos homens, é a narrativa daquele que nos vê. É a apresentação da maneira como Deus se revela para a humanidade. Olha que presente para essa mulher. Ela era o quê? Ela era quem? O anjo do Senhor a socorreu na sua angústia. A oração é também a linguagem da aflição, a linguagem dos aflitos. A oração, quando não pode ser expressada através das palavras, do vocabulário, o próprio Deus recolhe e ouve as lágrimas e o clamor do aflito. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.